uma pergunta bastante interessante. Se aqui me fizeram, não faz muito tempo que me fizeram essa pergunta. Se Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, presta bem atenção, e nossas enfermidades, por que tem tanto crente com enfermidade? Então a pergunta é, está escrito na Bíblia que Jesus levou sobre si os nossos pecados, todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades? Está ou não está? A resposta é tá. Está escrito. Então, está mais claramente lá no livro de Isaías, mas toda a Bíblia fala disso aqui, né? Jesus levou sobre si todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades. Está escrito na Bíblia. A Bíblia é verdadeira. Deus, ele cumpre com o que ele fala. E o que ele fala é verdadeiro e ele cumpre com a sua palavra. Cumpre. Mas e aí? A questão então está em como interpretar isso aqui. Como nós vamos interpretar isso aqui? Então vamos começar um por vez. Primeiro vamos falar do pecado e depois da enfermidade. Jesus levou sobre si todo o nosso pecado, amém? Levou o nosso pecado ou não levou? Está escrito. Levou o nosso pecado. Mas ele levou o nosso pecado de uma vez. A hora que você converteu, você já virou santo igualzinho um anjo. Purinho, igualzinho um anjo. Não. Entendeu? A hora que nós convertemos, nós nos livramos imediatamente da culpa do pecado. Você não tem mais culpa. Você sabe, eu quando converti, eu falei, não, eu continuo sendo pecador, mas eu sinto leve. Eu estou leve agora. Eu sinto que Deus me perdoa, agora é vida nova, outra coisa. Entendeu? Então, você se liberta na hora da culpa do pecado, mas você mudou. Entendeu? Eu me converti, uma semana depois eu já tinha mudado tudo? Não. Você converte e numa semana você já fica parecido com um anjo. De tão bonzinho, de tão santo. É assim que funciona? Não. Então, mas você converte, primeira coisa, você se liberta da culpa do pecado. Correto? Depois, na caminhada cristã, você vai se libertando da prática do pecado, você vai se libertando da presença, entendeu? Da prática do pecado. Né? E quando a gente morre, aí então isso aqui se cumpre totalmente. Entendeu? Então tem muitas coisas que está escrito na Bíblia que é verdadeiro, é correto, Deus vai fazer, mas não vai fazer num dia só. É uma coisa que é progressiva. Entendeu? Então no mesmo texto ele fala, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades. Então você viu que ele levou sobre si o nosso pecado, mas não foi de uma vez só. Entendeu? Primeiro a gente se arrepende, se liberta da culpa e já começa uma transformação. E aí a gente, na nossa caminhada cristã, a gente vai se libertando do pecado e vai se livrando dele. Né? Da prática do pecado. A gente vai se livrando do prazer em pecar, mas se livrar da presença do pecado, se livrar, não vai ter pecado mais de jeito nenhum, em espécie alguma, pecado não faz mais parte da nossa vida, 0,00, só depois que morre, só depois que o nosso corpo for glorificado. Se você for um pouquinho inteligente, você já imaginou. Já entendi a questão então da doença. A doença também é assim então, né? Se o pecado é assim, é gradativo, né? Então a doença também é assim. Deus levou sobre si todas as nossas enfermidades, mas isso é de uma vez que ele vai fazer isso. No mesmo dia, você converte, já você... Né? Mas tem escrito na Bíblia várias pessoas da Bíblia que era doente, que tinha doença. E era um crente, discípulo de Paulo. Né? Apesar que o texto não diz que era uma enfermidade, mas alguns teólogos até acreditam que era uma enfermidade, né? O espinho na carne de Paulo, mas outros creem que não. Mas enfim, mas o discípulo de Paulo lá, Timóteo, tinha uma enfermidade. Né? Tem outros casos na Bíblia. Né? E Timóteo era um homem de Deus, ele era tão um homem de Deus que Paulo fala que ele era desde novinho, seguia, né? os caminhos do Senhor. Entendeu? Então o que acontece? A enfermidade também é assim. Entendeu? Né? Então quando a gente converte, Deus, ele nos liberta do medo da enfermidade, daquele terror. A enfermidade deixa de ser um terror. Ela deixa de ser aquela coisa assustadora nas nossas vidas. E aí, durante a nossa caminhada cristã, muitas enfermidades vão se libertando também, porque você para de fumar, para de beber. Aquele câncer que já estava mais ou menos encaminhando por causa do cigarro, você já está se libertando dele. Aquela cirrose que já estava mais ou menos já começando a se encaminhar por causa da bebida,
vai se libertando dele. Aquele acidente que você ia sofrer, ia perder uma perna, bêbado, o coco chapado, também você não vai sofrer mais, porque agora você não vai beber mais. Prestou atenção? Agora, se libertar e não existir a enfermidade em hipótese alguma, aí não dá, né, irmãos? Então, tanto o pecado quanto a enfermidade, o princípio é o mesmo. Deus nos libertou, mas isso é uma promessa que vai se cumprindo, e ela não vai se cumprir num dia só e de uma vez só. Você quer mais enfermidade maior do que a morte? Hã? Então, se Deus levasse a enfermidade assim de uma vez, tudo, de uma vez assim, a gente não ia nem morrer mais, ia ficar vivo em carne e osso a vida inteira. Você prestou atenção? Então, temos que interpretar a Bíblia corretamente, né? Senão, a gente entende tudo errado e vai dar tudo errado.